Livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Eu quero fazer a leitura apenas do primeiro versículo e peço a sua atenção, mesmo assentados como os irmãos estão, mas em reverência ao Deus da palavra, nós estaremos agora então meditando naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Essa mensagem eu queria ter compartilhado com os irmãos há 2 semanas, porque nós estávamos bem próximos ao dia que eu completei 20 anos de ordenação ao ministério pastoral. Exatamente no dia 19 de agosto de 2000, eu fui ordenado ao ministério pastoral, nesta igreja, por esta igreja, porque a igreja quem indica o candidato à ordem dos pastores é a igreja que propõe o concílio de exame e é a igreja que ordena. Então no dia 19 de agosto de 2000 eu fui ordenado nesta igreja e pelos pastores presentes naquele culto ao ministério pastoral. E aí um filme passou pela minha cabeça sobre o que me levou, o que me trouxe até aqui. E com certeza tem a ver com a ministração dessa noite, sobre o tema que o Senhor colocou no meu coração, que é: imitamos a quem? É uma pergunta. Imitamos a quem? E eu vou chegar nesse assunto junto com você e que o Senhor também fale poderosamente ao teu coração. Então 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz assim, é o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. A tua palavra foi lida, Senhor. A tua palavra é viva e eficaz. E nós sabemos que o teu Espírito também age nela, através dela, para que seja feito aquilo que tu desejas, ó Deus, e que ela não volte para ti sem antes fazer tudo o que está proposto pelo Senhor. Ela não volta vazia, mas antes realiza o propósito que o Senhor tem. Nessa noite, mais uma vez, nós sabemos que este propósito se realizará e que os corações aqui serão, ó Deus, preenchidos por essa palavra. E o teu Espírito, que tem total acesso neste lugar, também trabalhará em nossos corações, pois Ele habita em nós. Fala conosco e abençoa-nos neste momento, em nome de Jesus, amém, amém. A pergunta e o tema da mensagem já foi feita, para você também que está em casa. Imitamos a quem? Olha, o apóstolo Paulo, ele fala isso numa coragem muito grande. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E eu fiquei pensando, o que passava na mente de Paulo poder dizer isso? Só uma grande autoridade, né, para poder falar isso. Mas ele sabia da autoridade que tinha, porque foi um homem que abriu mão de muitas coisas. Alguém que passou de perseguidor a perseguido. Só alguém realmente temente, alguém que tinha convicção da conversão, do que estava fazendo, é que passaria pelo que ele passou. E nunca abriu mão dessa vida com Cristo, até pelo contrário, porque devemos imitar o apóstolo Paulo. Como ele diz, eu também, porque eu sou o imitador de Cristo. Mesmo passando por tantas privações, mesmo passando por tantas perseguições, mesmo passando por tantas situações ruins e experiências difíceis, mas nenhuma delas ele passou sem o Senhor. E ele ainda é um homem a ser imitado, porque quando ele faz um balanço da sua vida, ele diz que mesmo no passado, tendo cargo de destaque, mesmo no passado, sendo um homem, sim, empoderado de poder social, político, mas ele disse: eu considero tudo aquilo que eu tive, que eu fui, como refúgio diante daquilo que o Senhor Jesus me dá e me propõe. Mas era um homem, como eu disse, que passava por muitas adversidades. É por isso que é um homem que podia chegar e dizer: me imitem,
Igreja, por que que então nós devemos imitar o apóstolo Paulo? Ou o que nos leva, o que nos faz a imitar o apóstolo Paulo? Primeiramente, porque ele era de Cristo. Obviamente, pelo fato de ele ser alguém de Cristo. A outra questão, por que que eu posso ou devo imitar o apóstolo Paulo? E ele está propondo isso, está na palavra, então é uma verdade. Porque ele era um homem determinado e ele fazia tudo para o Senhor com muito entusiasmo. Então a minha imitação, a nossa imitação para com o apóstolo Paulo consiste na mesma determinação e entusiasmo que ele tinha. Pois quem imita a Cristo deve ser imitado. Quem passa pelas dores e passa como Cristo passou e não reclama, deve ser imitado. Você deve procurar imitar pessoas que amem a Cristo, que te levem a Cristo, pessoas que vivem a palavra, que ensinam a palavra de fato, pessoas que demonstram no seu viver Cristo e que vivem a palavra dele. E nós estamos vivendo um tempo de poucos exemplos. Nem vou entrar, talvez você possa pensar, agora ele vai falar do que a mídia está relatando aí. Não, eu não quero falar. Porque, na verdade, as pessoas estão recebendo de volta o que elas fizeram. Elas dividiram a glória de Deus com essas pessoas. Então eu calo por aqui e não quero falar mais. Mas imitar alguém que realmente serve ao Senhor, primeiramente, igreja, não é idolatria. Aliás, o apóstolo Paulo, quando ele chega e diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, eu sei que passou, mas olha, milhões e milhões de quilômetros longe da mente desse homem, dizer que me imitem porque eu sou tal, porque esse apóstolo é o apóstolo que mais ressaltou, e que mais denunciou, e que combateu a idolatria. Então ele não queria idolatria sobre a vida dele. Então não confunda que ser imitador de alguém, como agora, pastor, vamos ser imitador de Paulo, um homem. Aliás, estão levantando essa questão por aí, viu? Tome cuidado, falando que o que Cristo disse, o que Cristo ensinou, o que está nos evangelhos, ok. Mas as coisas que estão a partir do livro de Atos, as cartas paulinas, as cartas gerais, a gente não é obrigado a viver, porque foram escritas por homens. Então tome cuidado. E dessa forma, uma questão como essa, colocada nessa noite com tanta propriedade, que nós devemos imitar servos e servas do Senhor, alguém pode levantar isso. Não, mas você tem que tomar cuidado, porque pode tornar-se em idolatria. Claro que o apóstolo Paulo não estava propondo isso. Ele era anti-idolatria. Ele não era idólatra, tão pouco gostaria de ter idólatras que o venerassem, que é a palavra agora, né, da moda para dizer sobre adorar outros deuses, venerassem ele. Não, mas ele disse: me imitem porque eu imito a Cristo. E a igreja, ela precisa, com os olhos espirituais e clamando discernimento ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, mirar nesses homens e mulheres que se levantam nos dias de hoje e dizer: Senhor, me ajude a imitar quem realmente vale a pena. E começa pelo fato de que o Senhor te colocou num aprisco, e o Senhor te colocou numa igreja, e você precisa encontrar as suas referências antes de tudo aqui, e não buscar uma referência em alguém que você nunca conversou, e que você não sabe como é a vida dele dentro de casa. Como o pastor Josué Gonçalves sempre diz, e eu acho fenomenal o que ele fala: o primeiro ministério do pastor, e se deve ser imitado, é dentro de casa. Porque é em casa que realmente ele é marido, é em casa que realmente ele é pai, é em casa que realmente ele é pastor. E às vezes as pessoas estão imitando a quem não se deve, porque não tem referência nenhuma. Agora, por que nós podemos imitar o apóstolo Paulo? Eu estou batendo bastante nessa tecla, já dei algumas razões. A outra, porque está na palavra de Deus. Ele foi um homem aprovado, e quando ainda tentou sair da linha,
ele disse: o Senhor colocou um espinho na minha carne para que eu não me vangloriasse. E mesmo assim, ele continuou servindo ao Senhor e disse que clamou para que aquele espinho fosse retirado, mas o Senhor lhe disse: a minha graça te basta. E ele continuou assim, firme, e ainda glorificou ao Senhor: pois eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então é um homem a ser imitado. Eu cheguei a 20 anos de ministério, igreja, porque na minha vida Deus me deu a oportunidade de viver ao lado de homens que podiam e podem, porque eles estão vivos ainda, alguns que eu vou citar aqui, porque eles podiam e podem ainda serem imitados. E eu tenho orado ao Senhor constantemente, para que eu seja também alguém que as pessoas possam imitar, porque a glória não é para mim, é para que as pessoas, ao me imitarem, eu tenha certeza de que elas estão imitando a Cristo, porque eu imito. Você pode chegar no teu trabalho amanhã, isso não é para pastor só não, viu? Isso aqui é responsabilidade de todos que estão aqui presentes neste culto, como quem está em casa. Você precisa ser um imitador de Cristo, ao ponto de dizer às pessoas que trabalham, que convivem, que moram, que estudam com você: me imitem, porque eu imito a Cristo. Você tem como dizer isso? Você pode dizer isso? E se você não tem ou não pode dizer isso, você quer dizer isso? Sim, eu quero. Ouvi vários irmãos gritando: eu quero. Então, o Senhor quer mudar a sua vida, e Ele quer ter lugar em sua vida. Nessa manhã eu trouxe uma palavra baseada em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e um dos versículos dizia lá: não apagueis o Espírito Santo. Não estava dizendo de não expulseis, porque não é uma questão de cancelamento. Nós somos selados pelo Espírito. Mas muitos crentes vivem uma vida de apagão espiritual, porque o Espírito de Deus já não tem usado a vida dessas pessoas, exatamente pelo fato porque eles não buscam, e eles já não desejam mais a plenitude, a ação poderosa do Espírito de Deus em suas vidas. Aí também não dá para te imitar. Você precisa ser alguém cheio do Espírito. Cheio do Espírito. É bíblico e é um ensinamento profundo: enchei-vos do Espírito. Amém? Para que você seja imitado. Olha, de fato eu não vou atingir as minhas possibilidades, e até mesmo eu não poderei ser usado por Deus, se eu focar em ídolos humanos. E se isso acontecer, é algo realmente muito perigoso, porque com as falhas daquele homem eu também vou falhar. Mas se eu imitar aquele homem porque ele imita a Cristo, então eu vou imitar mais a Cristo do que a ele próprio. Também isso o apóstolo Paulo queria ensinar. Se eu me inspiro nas pessoas, porque elas já têm experiências, porque elas já passaram por privações e foram vencedoras, isso vai me ajudar e pode me fazer descobrir quem eu sou. Portanto, nós precisamos sempre entender que saber e fazer são reforços para manifestar a minha pessoalidade. Por quê? Porque para cada um Deus tem um propósito. Mesmo você sendo imitador de alguém, Deus, assim como tinha um propósito específico para aquela pessoa, tem um propósito específico para você. E eu vou falar sobre isso para que você tome esses cuidados. Se a gente olhar para a palavra de Deus, por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 15, está dito assim lá: pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Essa é uma palavra a respeito de João Batista, um homem que se sacrificaria para que pudesse ser usado por Deus, um homem que realmente seria usado por Deus nos principais ofícios: profeta,
sacerdote e ainda tinha um outro, ele era nazireu, mas era um homem que antes de tudo, e pode também ser imitado, tinha uma humildade muito grande, porque ao ver o Salvador chegar, ele disse: aí está aquele que eu não posso nem amarrar as sandálias dele. Este é o que eu vim anunciando. Ele não quis o lugar de Jesus. O problema é que hoje a gente não sabe quem imitar, porque muitos querem o lugar de Jesus. O apóstolo Paulo não queria o lugar de Jesus. Ele imitava Cristo, mas ele não queria ser Cristo. João Batista, ele anunciou o reino, ele anunciou a chegada do reino, ele anunciou a chegada do Messias, mas o Messias chega e ele sai de cena, porque ele disse: é para isso que eu estava aqui, e é para isso que eu existia, ao ponto que um anjo vem e declara isso a respeito dele. Um homem diferenciado, mas um homem que realmente cumpriu à risca o propósito de Deus à vida dele. Nós temos, por exemplo, em Jeremias, no capítulo 1, a respeito do próprio Jeremias, que ele nasceria para ser profeta. Há uma declaração: desde o ventre da minha mãe. Então, por isso que eu digo a você, nós até miramos em algumas pessoas, ou em alguém que queremos imitar, e devemos imitar, porque o apóstolo Paulo é para ser imitado, e outros servos também que vivem hoje para serem imitados, mas para cada um de nós o Senhor tem um propósito. As pessoas que Deus já levantou para que nós pudéssemos nos inspirar no estilo de vida, no testemunho de vida delas, é apenas um canal para que o propósito maior de Deus aconteça em nossa vida. Porque, aliás, não adianta eu olhar para alguém que hoje é um imitador de Cristo, é alguém que vive uma vida no altar do Senhor, que tem uma vida próspera espiritualmente falando, mas eu não quero fazer ou passar pelo processo que aquela pessoa passou. O nosso propósito original, ele foi desenhado no ventre da nossa mãe. Eu não estou falando aqui, não quero entrar no mérito de teologia, né, como algumas pessoas vão querer saber, mas isso é o que, pastor? É presciência? É o que? Olha, o Senhor é sabedor de todas as coisas, mesmo antes que elas aconteçam, e por isso Ele é onisciente, o único que sabe de todas as coisas, e pela sua presciência, antes que elas aconteçam. E o nosso propósito, não estou falando de predestinação, não estou entrando nesse mérito, eu estou dizendo que o nosso propósito original foi desenhado no ventre da nossa mãe, conforme como eu citei, Jeremias, que nasceu para ser profeta, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Portanto, circunstâncias na nossa formação farão parte desse planejamento. O que Deus determina não muda, mas o homem é um ser tão esquisito, estranho, que ele pode abrir mão de tudo. Quantas vezes nós poderíamos estar vivendo mais a vida de Deus, ou vivendo mais daquilo que Deus projetou nas nossas vidas, mas pelas nossas decisões que tomamos, e muitas vezes erradas, nós não temos êxito. E vemos na Bíblia homens que não tiveram êxito. Começa por Adão e Eva, não tiveram êxito no propósito original. Nós temos o caso de Saul, e a lista fica grande, de homens que não viveram o melhor de Deus, porque eles abriram mão. Existe um propósito para cada um de nós aqui, e nós não podemos viver abaixo desse propósito, o que infelizmente muitos fazem, porque não querem passar pelas dificuldades e desistem, ou também não desejemos viver além, porque assim nós queremos ou estamos desejando êxito de outros, e isso pode nos trazer e nos gerar frustrações. Eu sei da minha limitação, e Deus não me colocou para concorrer com quem está na mídia. Eu sei daquilo que Deus quer para a minha vida, e eu vou me aperfeiçoar e vou fazer cada vez mais e melhor, para que Deus me use, começando pelo fato de que nós tenhamos uma igreja saudável.
Uma igreja que realmente glorifica, que exalta ao Senhor. Mas eu louvo a Deus, igreja, porque eu cheguei até aqui. E nos meus primeiros anos de vida, os meus pais foram os meus primeiros exemplos. Eu me lembro quando criança, o meu pai carregando equipamento de som da igreja. Minha esposa veio ouvir isso, já casados, claro. Ela ouviu isso do meu primeiro pastor, o que o meu pai realizava na obra do Senhor. E eu vi aquilo como exemplo. E eu tomei aquilo como exemplo para mim e eu vivo aquilo. Porque eu encontrei naquele exemplo do meu pai algo a ser imitado para com a obra de Deus. Então, desde os meus primeiros anos de vida, eu tive meus exemplos. Meus primeiros exemplos foram os meus pais. Eles já cuidaram para que eu pudesse viver o melhor de Deus em minha vida. O meu nascimento foi muito conturbado, no sentido de que eu nasci doente. Eu poderia morrer, iria morrer. Não havia, a princípio, um tratamento no interior. Eu nasci em Santa Fé do Sul, mas morava em Palmeira do Oeste. E não havia o tratamento lá em 1974. Não havia um tratamento que pudesse me tirar da situação que eu estava. Recém-nascido, e a médica falava para os meus pais constantemente: ele precisa de uma transfusão de sangue. E não tinha no interior. Mas ele não suporta uma viagem até São Paulo. Era o único lugar que tinha naquela época. E aí começou a oração e o clamor. E a minha avó foi um outro exemplo de vida para mim. Chegou na minha mãe, a minha mãe triste, chorando, eu internado em Santa Fé do Sul, a minha mãe se recuperando da cirurgia a 60 quilômetros, e acesso difícil, terra, não tinha carro. Recebi as notícias do meu estado de saúde pelo programa de rádio da primeira igreja batista, que o pastor Antônio Pacheco ia lá, me visitava e passava o boletim médico no programa. E a minha mãe um dia, nesse momento de choro, de tristeza, e recebendo as piores notícias, meu pai recebia a ligação, porque trabalhava na prefeitura, e chegava a ligação do hospital para ele também às vezes. A minha avó entrou e disse para ela assim: por que você não faz como Ana e consagra o teu filho ao Senhor? Então, de lá para cá, ou daquele dia até, como dizem por aí, o momento que eu comecei a me entender por gente, eu não entendia muito bem porque que minha mãe pegava tanto no meu pé. Mas é porque ela tinha feito um propósito diante de Deus e ela queria cumprir. E aí entra em cena outras pessoas que também foram exemplo na minha vida. Quero destacar o meu bisavô, Antônio Freire, que, embora um semi-analfabeto, mal escrevia o seu nome e lia a Bíblia com muita dificuldade, tropeçando nas palavras. Levava cerca de 1 hora para ler um capítulo, mas foi um homem de fé, de autoridade espiritual, plantador de igreja. A última igreja a ser plantada foi a igreja que eu nasci, cresci, fui batizado. Nunca foi dono de igreja, detalhe, porque o que era do Senhor era do Senhor. Ele nunca falou com voz de poder maior numa assembleia, porque ele tinha doado aquilo, mas sempre com humildade. E eu me inspirava naquela humildade. E eu olhava para aquele homem e dizia: Senhor, eu quero ser como ele. E um dia ele me entregou a sua história e falou: eu estou entregando essa história para você, porque eu sei que você vai levar essa história além, porque você será um pregador do evangelho. E eu, correndo desse negócio de ser pastor, já estava entendendo o que era ser pastor. Quando o meu bisavô faleceu, eu tinha 12 anos. Então eu já entendi um pouco, do que é ser pastor, do que o pastor passava. E eu falei: não vou, não quero. E ele disse: não, você vai ser pastor. E meus irmãos, esse foi um homem exemplar na minha vida. Um plantador de igreja e alguém que acendeu a chama do pastorado no meu coração. O primeiro esboço da minha vida foi ele que fez. Eu preguei com 9 anos de idade num culto no lar. E ele me ensinou a pregar naquele texto em que Nicodemos visita Jesus: é necessário nascer de novo. Eu não lembro que eu preguei, mas os irmãos ficaram: pastorzinho, pastorzinho.
Mas eu corri, irmãos, um pouco ainda, né? Corri bastante. Tanto que em 2000, quando eu fui ordenado, a Vitória já era nascida. Quer dizer, eu já tinha casado, já tinha minhas 2 filhas. Mas o propósito do Senhor me alcançou. O propósito do Senhor quer te alcançar. Ele vai te alcançar. Se coloque diante do Senhor. Nada que seja verdadeiramente do Senhor é frustrado. Bom, antes até mesmo de aprender com esse meu bisavô, eu tenho em minha memória o meu primeiro pastor, a sua esposa, o pastor Mário Pereira, a irmã Maria. Eles são vivos, estão ativos na obra. E o pastor Mário, ele sempre pregou, eu me lembro, irmãos, mensagens confrontadoras, mensagens que denunciavam o pecado. E desde tão cedo, criança, isso já fazia parte de mim. Estava arraigado no meu coração. Algumas pessoas falam, às vezes o pastor Márcio é meio rígido, mas foi o jeito que eu aprendi a levar a sério as coisas de Deus. A irmã Maria foi quem me ensinou a cantar. Foi ela que me ensinou a cantar. Uma mulher de Deus, uma pessoa muito usada por Deus. Porque a minha mãe contou a ela a questão da consagração, do voto feito a Deus. E ela disse, não deixa ele escolher. Foi você que fez o voto, então vamos ensinar ele a cantar depois lá na frente. Porque o meu bisavô já dizia, não, ele vai ser pastor. Não, mas até ele ser pastor ele pode cantar. E ela me ensinou. Eu louvo a Deus pela vida dessa mulher. A vida do meu primeiro pastor, o pastor Mário. Pastor Elias de Jales, estive com ele recentemente. Ele foi meu discipulador. A mensagem dele num domingo à noite me levou a Cristo, porque ele me fez entender que eu não era crente por ser filho de crente. Eu entreguei minha vida a Jesus e tinha uma cantina lá no fundo da igreja. Ele falou, quem entregou a vida a Jesus me procura na cantina. E eu fui lá e falei com ele, pastor Elias, hoje eu entreguei a minha vida a Jesus e fui batizado com 9 anos de idade. O pastor Elias sempre foi um incentivador do meu ministério. Ele tinha um programa de rádio em Jales e por diversas vezes ele me levava no programa. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Elias, porque eu aprendi muito com ele quando criança e aprendo com ele como ser um pastor. E depois chegou na minha pré-adolescência, na minha cidade, o pastor Anésio. Eu estive com ele o ano passado lá em Brasília. Fui à casa dele. Nós falamos de muitas coisas, mas eu acho que eu não comentei com ele algo que o Senhor usou a vida dele grandemente na minha vida. Esse homem me tirava de casa para ir nas visitas pastorais. Eu não entendia por quê. Com 13 anos mais ou menos, eu fui em lugares com o pastor Anésio, onde ele pregava e eu cantava, mas eu fui em lugares também que eu via as pessoas morrendo na minha frente. E ele dizia sempre no final, ministério pastoral é isso. E esse homem ficou em cima de mim ali me ensinando. E uma experiência que eu tive com ele que eu não me esqueço, e que me influenciou bastante, foi no dia, na despedida, em 1989, na despedida, lá na minha casa, a igreja fez um culto de despedida, e ele chegou no final, me abraçou e disse, eu estou triste pela ida de vocês embora por 2 motivos. O primeiro, porque vocês estão indo embora. Mas o segundo motivo é porque eu não terei a oportunidade, quando você fizer 18 anos, de te enviar ao seminário, porque eu não tenho sombra de dúvidas de que você é um pastor. Isso ficou gravado no meu coração. Mas eu sei que muitas vezes a gente não é um bom imitador, porque eu corri desse chamado, igreja, eu repito. Ele falou isso para mim em 1989, eu tinha 14 anos. Com 18, vamos colocar aí, 1993. Eu fui para o seminário em 1998 apenas. Eu fiquei correndo. Mas nessa noite o meu desafio a você é que você realmente seja um imitador de Cristo, para que as pessoas te imitem, mas que você também tenha pessoas na sua vida, ou pelo menos uma pessoa que você possa imitar, para que os propósitos de Deus também aconteçam o mais rápido na sua vida. Porque eu demorei em alguns aspectos para que Deus realizasse mais e mais na minha vida. Eu corri muito desse chamado, muito, mas Deus foi misericordioso, me trouxe de volta ao centro da sua vontade, por instrumentalidade desta igreja, de seu pastor naquela época,
Eu fui para o seminário, embora já casado, e no dia da minha ordenação com as minhas 2 filhas já nascidas, mas hoje eu estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida. E louvo a Deus porque eu tive quem imitar. Eu louvo a Deus porque eu tive pessoas para imitar. Então a minha oração agora, já que eu tive tantas pessoas abençoadas para imitar, é que também eu possa ser alguém que vocês possam imitar. Este é meu desejo e este é o meu compromisso. Tome muito cuidado. Algumas pessoas hoje têm escolhido muito mal a quem imitar, ou têm imitado somente as coisas do mundo, e Deus não salvou você, não me salvou para isso. E quando alguém erra, que a gente pensa, mas era alguém para ser imitado, eu vou terminar aqui. Quando alguém erra, saiba de uma coisa: o diabo ele é especialista em nos apontar alvos errados. Então às vezes nós imitamos quem não precisa. E também ele é o mesmo que tem a tática de mostrar o erro dessas pessoas para nos mudar de rumo. E às vezes a gente vai ainda ouvir declarações do tipo: por isso que não vale a pena servir ao Senhor, porque imitou pessoas erradas. Por isso, quando não temos ninguém a ser imitado, olhemos para a palavra de Deus, que tem pessoas para serem imitadas. Mas independentemente disso, como a gente vai imitar pessoas falhas, né? Olhe acima de tudo para Cristo. Ele jamais te decepcionará.